Começa, claro, fazendo com toda a atenção devida, naturalmente, um dos momentos mais históricos das nossas vidas. Acho que é longe de ser um exagero cravar nesse sentido. Um momento histórico, definitivamente, em que 20 reféns vivos que estavam sob o poder do Hamas, sem ver a luz do sol por mais de 2 anos, voltaram finalmente para casa em Israel. A atuação do governo americano de Donald Trump foi fundamental para a conclusão de um acordo de paz, um cessar-fogo e assim iniciar a primeira fase, vislumbrando um novo momento de paz nessa região tão sofrida. E claro, o presidente americano foi recebido no parlamento israelense, o Knesset, e disse que o fim da guerra em Gaza significa o fim de uma era de terror e um triunfo incrível para Israel. E, claro, vale a pena a gente pontuar aqui, pessoal, que antes desse discurso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ressaltou que Donald Trump é o maior amigo que o Estado de Israel já teve na Casa Branca, fecha aspas. Claro, troca de afagos e homenagens sendo rendidas por ambos os lados, mas, claro, quem acompanhou o discurso na íntegra, inclusive traduzindo simultaneamente, foi o nosso correspondente, o sempre competente Luca Bassani, que se junta a nós aqui ao Vivaço no Morning Show com todos os detalhes e vai nos ajudar a entender, né, Bassani, quais serão os próximos passos e o que podemos esperar no cenário internacional, principalmente em relação ao povo que reside ali na faixa de Gaza, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Claro que o momento é de comemoração, de alívio, ambos os lados respirando aliviados nos seus termos, mas essa é a pergunta, né, que está posta. E agora, o que fazer para garantir a permanência dessa paz? A palavra é sua. Talvez a pergunta não de $1 milhão, mas de 53 bilhões de dólares, Marinho, já que esse é o valor que muitos calculam que será necessário para reconstruir a faixa de Gaza. Bom dia a você, aos nossos comentaristas, a quem nos acompanha nesta segunda-feira histórica. Realmente é um dia muito esperado por nós do jornalismo internacional falar sobre o retorno destes reféns, que por mais que sejam menos da metade daqueles que ainda estavam sob a custódia do grupo terrorista, é sempre uma alegria imensa ver que eles resistiram bravamente por 738 dias e retornaram às suas famílias, puderam dar um abraço aos seus pais, às suas esposas, aos seus filhos, depois de tanto tempo nos calabouços, nos túneis da faixa de Gaza. Este dia ele marca então pelo menos o início do fim desta guerra. Não sabemos se será um cessar-fogo temporário ou definitivo, mas era algo muito esperado por mais de 2 anos. Realmente não teria acontecido sem a maestria da negociação de Donald Trump e do seu competente grupo de negociadores e de diplomatas, que conseguiu não só convencer os israelenses a mudarem a estratégia de uma estratégia meramente militar para algo diplomático, como também convencer grande parte do mundo, seja o mundo muçulmano, seja o Ocidente, que este plano de 21 pontos é o mais factível para o futuro da faixa de Gaza, que, como sabemos, ainda tem muitas incógnitas listadas para os próximos dias. A primeira delas é: o Hamas vai abandonar o seu posto administrativo e militar e as suas atividades terroristas, abandonar as armas de acordo com aquilo que prevê o plano de Donald Trump? As lideranças do grupo já disseram que isso é inegociável, mas para Israel e para os Estados Unidos essa é uma condição indispensável para os próximos passos. Outra pergunta: quem assumirá o controle da faixa de Gaza? O grupo de tecnocratas, né? O Board of Peace, né? Como se fosse a cúpula da paz, o grupo da paz que Donald Trump quer que governe o enclave, será formado por palestinos majoritariamente ou teremos ocidentais, teremos estrangeiros? A ONU terá um papel nisso? Também uma resposta que queremos. E além de quando será reconstruída a faixa de Gaza, quais os moldes e quem pagará essa cifra bilionária para a reconstrução de um verdadeiro canteiro de obras que transformou-se a faixa de Gaza, considerando todos os 90% de infraestrutura destruídas. Depois desta pequena introdução, antes de devolver a palavra a vocês, vale falar brevemente sobre o discurso de Donald Trump, que de fato foi um discurso histórico. Antes da sua viagem seguir ao Egito para Sharm el-Sheikh, a cúpula da paz que deve acontecer nas próximas horas com líderes do Oriente Médio e do Ocidente, com a liderança do presidente norte-americano, Donald Trump dizendo que em apenas 8 meses de governo conseguiu acabar com 8 guerras, aí mencionando sejam as guerras entre Paquistão e Índia, entre República Democrática do Congo e Ruanda, seja Azerbaijão e Armênia, seja agora entre Hamas
e Israel. Ele destacou a função fundamental dos militares norte-americanos na Operação Martelo da Meia-Noite, que, segundo ele, obliterou as instalações nucleares do Irã e fez com que muitos dos países muçulmanos apoiassem a sua iniciativa por conta da eliminação de uma das maiores ameaças para a estabilidade da região. Afinal, o governo iraniano é um dos maiores financiadores do terrorismo internacional e muitos desses países árabes ao entorno também sofrem com isso, né? Seja o Hezbollah, os Houthis, as milícias xiitas na Síria e no Iraque. Então, é do interesse de toda a região que tudo seja pacificado. Sim. Além disso, e também acho que será um caso para a gente discutir, ele pediu perdão presidencial para o presidente Isaac Herzog, para Benjamin Netanyahu, a permanência de Bibi. Então, são muitas questões, mas o dia de comemoração, Donald Trump dizendo que é um novo amanhecer para o Oriente Médio. E assim nós esperamos, sem dúvida alguma, e principalmente os povos afetados diretamente por tanto tempo. Bassani, obrigado, sempre agregando e muito. Obrigado a vocês. É isso aí. A gente segue aqui para acionar a bancada diretamente com o Jess Peixoto, porque sejamos francos aqui, ninguém é iludido ao ponto de não reconhecer que Donald Trump desperta os instintos mais primitivos em quem o admira ou quem o rechaça ou quem o critica. Mas uma coisa há de ser reconhecida, que ele e sua administração tiveram um papel decisivo em desmobilizarem esse conflito e foi um final de semana, enfim, de alegria planeta fora. Claro que a pergunta que fica é se isso vai permanecer em quais termos, mas eu acho que, como na vida, né? Acho que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias e essa é uma baita vitória para o planeta, que fique claro. Então, eu tô longe de ser uma admiradora de primeira ordem. Sabemos muito bem disso. Do governo Trump, do Trump. O André e eu temos esse embate constantemente. Mas a César o que é de César. E, de fato, a negociação em torno, finalmente, dessa paz ali na região, em torno do fim dessa guerra que já tirou tantas vidas, que causou tanto mal, né? E sempre importante lembrar os horrores ali do 7 de outubro também, um dia que ninguém jamais esquecerá. E tudo que aconteceu desde então é realmente muito triste. E agora fica também uma dúvida em relação ao controle da área. Eu até acrescento algo ao meu querido, maravilhoso colega Luca Bassani, que é a situação da autoridade palestina em relação ao controle da região e tantas outras coisas. E parabenizar também, sempre bom lembrar que Egito e Catar e a proximidade do Trump, o Trump foi muito estratégico numa visita de Estado ao Catar e uma proximidade grande com o país, que também permitiu negociar mais diretamente, ele que sempre teve uma entrada muito boa com Benjamin Netanyahu, mas diretamente com os membros do Hamas, né? Porque muitas das vezes, esses negociadores, essas pessoas que estão ali dentro dessa organização terrorista, elas se negavam ativamente a qualquer acordo. Então, essa foi uma possibilidade que foi fruto da negociação e da inteligência em termos de negociação de Donald Trump. E vamos lembrar, né? Na última visita, há poucos dias atrás, do primeiro-ministro israelense Netanyahu à Casa Branca, Donald Trump, inclusive, o forçou a ligar para o emir do Catar e fazer quase um pedido de desculpas, quase que dando um castigo aí no seu sócio minoritário, Netanyahu, né? Trump, o próprio Netanyahu se descreveu assim como uma espécie de sócio minoritário do governo Trump e pedir desculpas pelo ataque realizado pelas forças de defesa de Israel em solo catari contra lideranças do Hamas que lá se abrigavam.